ou batamos com a cabeça em algum lado. O perdão não é isso. O perdão nunca é elevar o outro do sentimento de culpa, não é? O perdão é sempre, até parece uma atitude egoísta, eu quando perdoo não é o outro, eu perdoo a mim próprio, não é? Porque quem sofre com a injustiça cometida sou eu. Muitas vezes o outro comete injustiças, muitas vezes consciente, mas muitas vezes também inconsciente. O outro muitas vezes fez-me mal sem saber como fez. Eu digo muita gente porque eles, para além da escola, estão ocupados com outras atividades e fazem isto e aquilo, mas no fundo nós também estamos. Né? Eu estava-te a perguntar como é que era o teu dia, mencionaste não sei quantas coisas. Sim, né? sim. E no fundo, que tipo de filhos, pródigos ou não, é que nós estamos a criar para o mundo de amanhã? É o perdão, como é que é o ditado que diz, portanto, filho és, pai serás, não é? Exatamente. Portanto, eu acho que nós, eu nesta parábola vejo muitas vezes como o filho pródigo, não é? Aquele que vai e pensa que sabemos tudo e dá da parvalheira e depois gastamos tudo numa vida dissoluta, não é? E depois muitas vezes também somos este irmão ciumento, não é? Que não temos a percepção do que é ser pai. Achamos que sabemos, mas não sabemos. Olá, estamos de volta com mais um Bíblia Sem Gravata e estou acompanhada novamente pelo Padre Ricardo. Olá, Ricardo, tudo bom? Olá, tudo bem. Como é que tens tido estes dias? Tem sido Ocupados? agradáveis, portanto, bastante trabalho. O tempinho lá fora não está da melhor parte, mas aqui estamos Está limpinhos. ótimo. E tu tens uma vida muito ocupada sempre, não tens? Eu acho que é ocupado e não é assim tão ocupado. Eu gosto do meu desporto, portanto, a minha parte matinal é logo com um bom pequeno almoço e depois também o desporto. E depois gosto de chegar a casa e começar a preparar a minha ordem de trabalhos do dia. Portanto, dedicar-me às paróquias, tenho 5, toda a gente sabe, não é? Pelo menos aqueles que me conhecem. E depois, durante o dia, também dou algumas formações e gosto muito de ler e gosto muito de escrever e gosto muito de estar aqui contigo. Muito obrigada, é um prazer estar aqui contigo também. Mas é uma vida muito ocupada. E um dia vamos tentar encontrar uma forma de encaixarmos a Bíblia nessa vontade de cuidarmos de nós, porque eu odeio ginásios, tens que me dar o teu segredo. Eu acho que as pessoas não têm esta... Portanto, eu acho que o ginásio tem que ser um bocadinho desmistificado porque... Tu também conheces, a realidade é a mesma. Yeah. E eu recordo-me ainda que, há 20 anos, talvez, as pessoas queriam caminhar à noite e havia ainda aquela ideia de que quem caminhava à noite sozinho tinha o diabo no corpo. Quem é que caminha à noite, não é? Depois de jantar. Pois é verdade. Depois as pessoas começaram-se a juntar 2 a 2 para não parecer tão mal e veio lá a história Espantaram o diabo. Espantaram o diabo, portanto, e veio a história do colete fluorescente, não é? Exato. Portanto, já fazia sentido com o colete. E hoje em dia eu acho que se tornou um hábito, portanto, as pessoas fazerem uma caminhada depois de jantar, portanto, eu acho que o desporto que é fundamental, claro, cada um dedica-se depois ao desporto que acha que é mais apropriado assim. E que não faça doer tantos músculos. E que não faça doer tantos músculos, não é? Parecemos uns aleijadinhos a andar às vezes. Mas faz bem. Vamos, claro que faz. E eu estou a tentar entrar... isto é um bocado como falarmos de religião e como falarmos de tudo na vida, temos que nos educar e, por muito que custe, tentar enfrentar. Sim, mas eu acho que, por exemplo, né? exatamente, falaste em religião ou religiosidade, eu acho que o desporto, no fundo, é isso. O desporto, a nutrição, eu acho que não deve ser visto como um sacrifício, mas como algo que é contínuo, que faz parte do projeto do dia-a-dia. Portanto. Muito bem. Então, hoje vamos falar de uma outra ruptura, não de músculos. Rupturas musculares, de ligamentos. Dessas não. Mas vamos falar de ruptura e reconciliação no seio da família, porque por muito que tentemos ter uma família perfeita, há sempre rupturas, há sempre problemas. E que às vezes nos trazem um sentido de culpabilidade quando as coisas não funcionam Sim. como deviam de ser, né? E nós vamos começar por falar de um caso que eu acho que é conhecido, mas pode não ser, que é a venda de José, não é? Sim, eu acho que é um episódio que certamente algumas pessoas já ouviram falar e já leram, certamente. Há um filme da Disney até que Sim, fala exatamente, sobre que é um filme. Eu acho que estes episódios aqui são bonitos, a história de José no fundo. Mas aqui retrata, se calhar, aqui vemos uma ruptura que existe, né? Portanto, entre irmãos, não é? Movidos muitas vezes pelo ciúme, muitas vezes pela forma como os pais também transbordam o amor para os filhos. Nós sabemos que os pais muitas vezes amam os filhos, o amor é o mesmo. Portanto, um casal que tenha 2, 3, 4, 5 filhos, o amor é o mesmo, só que muitas vezes é direcionado de forma diferente, Exato. De acordo com as necessidades também de cada filho. Exato. Portanto, e quando um filho não tem esta percepção, não é?
O filho muitas vezes pode deixar-se envolver por um ciúme, acham que o pai ou a mãe que gostam mais daquele, do mais novo ou do mais velho, e que favorece mais o outro. Exato. E às vezes pode crescer dentro do nosso coração assim uma certa mágoa, um certo rancor. E eu acho que é o que nós vemos um bocado nesta história também, não Portanto, é? eu acho que é aqui um bocadinho. Mas depois também há aqui a contraposição. Portanto, José que é vendido, não é? Mas que no fundo, quando regressa a ter com os irmãos, diz que para não se alarmarem nem ficarem... para não ficarem amedrontados, não é? Porque ele não vem ali para condenar ninguém, mas vem ali para... que esta atitude deles fez com que Deus também tomasse uma outra atitude na vida das pessoas. E eu acho que é uma das histórias mais lindas de perdão que nós temos na Bíblia. Sim, portanto, também, eu acho que é este perdão à fraternidade. Eu digo sempre que uma pessoa, quando não usa de perdão para com alguém, não é? Eu acho que nós, que formos usar aqui a lei de talião, olho por olho, dente por dente, Exato. nós, para além de estar a agravar a primeira injustiça que é cometida contra nós, estamos também a acrescentar uma segunda. Portanto, eu acho que as pessoas lá em casa também deviam perceber que a questão do perdão, as pessoas dizem sempre no dia-a-dia, eu perdoo, mas não consigo esquecer. Minha gente, claro que ninguém vai conseguir esquecer, a não ser que sejamos amnésicos, ou batamos com a cabeça em algum lado. O perdão não é isso. O perdão nunca é ilibar o outro do sentimento de culpa, não é? O perdão é sempre, até parece uma atitude egoísta, eu quando perdoo não é o outro, eu perdoo-me a mim próprio, não é? Porque quem sofre com a injustiça cometida sou eu. Muitas vezes o outro comete injustiças, muitas vezes consciente, mas muitas vezes também inconsciente. O outro muitas vezes fez-me mal sem saber como o fez. Eu digo muitas vezes isso, até me apontarem o dedo e se não me disserem, olha Ana, eu fiquei magoada com o que disseste, ofendeste-me. Eu vou continuar a ofender, porque eu não tenho noção de que é uma ofensa, não é? Sim, exato. Portanto, e essa mágoa que o outro coloca em nós, muitas vezes é consciente ou inconsciente. Exato. Agora, sou eu que tenho que me perdoar, portanto, quando eu passar pelo outro, se eu não tenho a atitude do perdão e essa humildade suficiente, quando eu passar pelo outro, o meu coração vai encher-se de mágoa. Quando eu vir na rua, há sempre um sentimento menos bom, menos agradável dentro de mim. Portanto, eu tenho que conseguir limpar essa mágoa. Claro que eu não vou esquecer o que me fizeram, não é? E se for uma injustiça demasiado grave, o perdão não significa que eu tenha que manter uma relação como eu tinha outrora, até ao momento. Não é? Portanto, e sorrir sempre que vê essa pessoa. Portanto, eu acho que uma pessoa tem que conseguir limpar um bocadinho essa mágoa. E só para quem não conhece a Bíblia, este José de que estamos a falar não é José, pai adotivo de Jesus, é um José que viveu muitos séculos antes. Nós introduzimos este texto, portanto, no livro do Gênesis, portanto, o capítulo 45. E então, Ana, se tu deixares, eu vou fazer aqui uma leiturazinha. Ele é assim um bocadinho grande, portanto, é o capítulo 45, do versículo 1 até ao 15, portanto, mas é uma história que eu acho que é bonita. Portanto, então eu passo a ler. José não conseguia conter mais a emoção, por isso ordenou a todos os que estavam ali ao seu serviço: saiam da minha presença. E assim não ficou ninguém com ele, na altura em que José se deu a conhecer aos seus irmãos. José chorou em voz alta, de tal maneira que os egípcios o puderam ouvir, e a notícia chegou ao palácio do faraó. José disse então aos seus irmãos: eu sou José, o meu pai ainda está vivo? Mas eles nem conseguiram responder, de tão assustados que estavam, por estarem na sua presença. José insistiu: aproximem-se mais, por favor. Eles aproximaram-se e José continuou: eu sou José, o vosso irmão, que vocês venderam para o Egito, mas não se aflijam, nem tenham remorsos por me terem vendido para aqui, porque foi Deus que me enviou à vossa frente para podermos sobreviver. A fome já dura 2 anos no país e durante 5 anos não haverá sementeira nem colheita. Deus mandou-me à vossa frente para garantir que a vossa descendência possa ter continuidade e para vos salvar a vida com um prodígio extraordinário. Não foram, portanto, vocês que me mandaram para aqui, foi Deus que me enviou e fez de mim como que um pai para o faraó, para dirigir todo o seu palácio e governar o Egito inteiro. Mais um bocadinho. Vão depressa ter com o meu pai e digam-lhe: o teu filho José manda-te dizer isto. Deus fez com que eu me tornasse o senhor do Egito inteiro. Vem para junto de mim sem tardar. Ficarás a viver na região de Gosen e assim estarás perto de mim, tu e os teus filhos e netos, as tuas ovelhas e vacas e tudo o que te pertence. Lá eu tomarei providências para o teu sustento, de modo que nem tu, nem a tua família, nem nada do que te pertence sentirá falta de nada, mesmo que ainda estejam para vir mais 5 anos de fome. Todos vocês e o meu irmão Benjamim são testemunhas de que eu próprio vos comuniquei isto. Contem ao meu pai o enorme poder que eu tenho no Egito e tudo o resto que vocês puderam ver. E voltem depressa para cá com o meu pai. Depois abraçou-se a Benjamim a chorar e Benjamim chorava igualmente abraçado a José. A seguir José beijou todos os seus irmãos a chorar e só depois é que os irmãos conseguiram falar com ele.
Uma história muito linda. Portanto, eu também acho que sim. Portanto, vemos aqui uma atitude de alguém que, não é, nós às vezes, como é que eu ia explicar isto, Ana? Nem sempre é fácil, mas às vezes a vida deixa de nos sorrir, em certo sentido, não é? Mas nós conseguimos, ou melhor, se conseguirmos mais à frente ver que o que era um projeto de Deus, portanto, que as coisas menos boas da vida também nos fazem abrandar o ritmo e tentar perceber até que ponto é que Deus quis que aquilo fosse acontecendo, não é? Portanto, nós vemos que José aqui, em vez de ter ganho um sentimento de vingança, de ódio, de rancor para com a família, exato. muito pelo contrário, todos estes anos que esteve afastado, ele preparou um terreno para que agora se tornasse fértil, não é? Para a família dele, portanto. Exato. E há a história de que ele, tanto quando ele diz que foi Deus, ele torna-se quase um escriba do faraó, porque ele consegue interpretar sonhos, sim, não portanto, é? ele tinha esta capacidade, esta clarividência que ele tinha, e, portanto, o faraó criou esta empatia, também esta simpatia por ele, e, portanto, ele tornou-se um senhor, no fundo era ele que geria quase o império, não é? Ele era o próprio faraó. Portanto, ele era o próprio faraó, sim. Se formos a ver. E torna-se interessante porque temos um pai que está triste, e eu acho que os filhos apercebem-se ali, quando vendem José, apercebem-se do mal que fizeram ao pai, porque, sim, eles eram 12. Eram muitos, sim. Não obstante serem muitos, falta um pedaço a esse pai. E eu acho que hoje em dia, quando um pai ou uma mãe perde um filho, nunca mais volta a ser o mesmo. E vemos por vezes os outros irmãos a dizer, mas eu estou aqui. Mas há esse lado que falta. Claro, isto é a mesma coisa que nós, quando entre o nosso pai e a nossa mãe, o primeiro que morre, também é uma parte de nós que morre, portanto, ninguém é substituível neste sentido. Exatamente. Ninguém é insubstituível, não é? Mas há naquilo que é a relação familiar, portanto, se há aquele amor verdadeiro, aquele vínculo, eu acho que ninguém é substituível. O pai vai ser sempre o pai, a mãe é sempre a mãe. Exato. Claro que nós podemos ter uma ligação, se calhar, um bocadinho mais forte à mãe. Há quem diga que as meninas têm uma forte ligação ao pai. Dizem que é o oposto, que é o oposto, e há quem diga que os meninos têm uma ligação mais forte à mãe, portanto. Mãe. Mas depois, conforme vamos crescendo, e eu sou um bocadinho a prova disso, porque eu acho que eu tinha sempre a ideia do meu pai como, o homem, não é? A minha mãe era fraca entre aspas, portanto, frágil fisicamente, baixinha, não é? Portanto, nós tínhamos a ideia paternal um pouco. E depois uma pessoa na escola primária, quando levávamos porrada, não era? Dos nossos amigos de escola. Não, eu dizia sempre, pois era o meu pai que vai dar porrada em ti e no teu pai. O meu pai é que era forte, não era um bocado. Só que nós depois, quando saímos, não é? Saímos para a nossa vida estudante, ou para quem imigra, nós realmente, quando estamos sozinhos, já temos que começar a tomar conta de nós próprios. Exato. Não só pode grotar, estamos a tomar banho, um exemplo, a camisa, as meias, e nada aparece em cima da cama, como antigamente, não é? E começamos a ter a percepção que, afinal, a mãe é um suporte importante dentro de casa. Uma pessoa que toma conta das lides domésticas, tem um trabalho profissional fora de casa, esta capacidade de imaginar todos os dias a cozinhar algo diferente, os filhos mais novos comem aquilo, o mais velho não quer isto, o marido come daquilo. Portanto, eu acho que a mulher aqui, eu comecei a ver, agora é que eu entendo, porque é que, sobretudo na vida real e também em alguns filmes, em tempo de guerra, porque é que quando o medo se apoderava das pessoas é o chamar pela mãe, não é? Portanto, a mãe aqui não é só a questão maternal, mas é o pilar, não é? E muitas vezes o pilar também do marido. Aquele escudo, exatamente. O que eu acho interessante também nesta história, como nós já falamos no outro episódio sobre o filho pródigo, há aqui muitas semelhanças, mas também há alguns contrastes, no sentido em que o filho pródigo não é vendido, ele é que opta por ir embora, né? Os irmãos de José, há um arrependimento notável, né? Quando o encontram, ficam felizes. Ao princípio nem sequer o reconhecem ainda como José, né? Sim. Enquanto que o irmão mais velho do filho pródigo vem ao de cima aquela ciumeira. Portanto, é uma ciumeira que não se vê logo no início, que é o que motiva a venda de José, mas é uma ciumeira que vem com o regresso do irmão, o que é interessante. Porque no fundo é um irmão, é assim, portanto, este é o irmão da parábola do filho pródigo. Eu acho que esta atitude que ele tem é de alguém que não está capacitado ainda para perceber o que é o perdão, portanto, ainda não... Como é que é o ditado que diz? Portanto, filho és, pai serás, não é? Exatamente. Portanto, eu acho que nós... Eu nesta parábola vejo muitas vezes como o filho pródigo, não é? Aquele que vai e pensa que sabemos tudo e está da parvalheira e depois gastamos tudo numa vida dissoluta, não é? E depois muitas vezes também somos este irmão ciumento, não é? Que não temos a percepção do que é ser pai. Achamos que sabemos, mas não sabemos. Portanto, há experiências na vida
pelas quais nós temos que passar por elas para que um dia possamos entender de verdade. Isso é verdade. É? Ele continua sempre a ser fiel ao pai, ele não abandona o pai. E ele até diz: trabalhei, estive ao teu lado este tempo todo e tu agora dás uma festa ao meu irmão, não é? Sim, mas se calhar a fidelidade não parte só pela presença contínua. Exato, não é? Exato. Eu posso estar com alguém e não ser fiel, porque para mim a fidelidade nasce como? Portanto, nasce na liberdade que nos é dada. Como é que eu sei? Imagina, por exemplo, que eu sou casado, um exemplo. Como é que eu sei que a pessoa me é leal? Não é por aquilo que eu imponho, por aquilo que eu controlo, é pela liberdade que eu lhe dou, não é? Eu dou-lhe a liberdade e a pessoa demonstra-me responsabilidade. Portanto, isto numa relação de casal, de namorados, na relação de pais-filhos, eu digo sempre isto, por exemplo. Uma pessoa quando é pai, por exemplo, um filho pede-me isto. Eu vejo se a idade pela qual ele pede, aquilo que me pede, se ele tem idade para aquilo que pede. Portanto, eu acho que é uma forma também de educar. Portanto, se ele me pede isto, quero sair até à meia-noite, pai. Ok, pode sair até à meia-noite. Mas a partir de agora começas a fazer a tua cama todos os dias. Dá-se-lhe uma liberdade, que ele acha que tem maturidade para, então eu incuto-lhe então uma responsabilidade. E a coisa vai crescendo assim. Só que hoje em dia eu acho que as coisas funcionam um bocadinho ao contrário. Os pais têm que se pôr a pé às 4 da manhã para ir buscar os meninos à universidade, para ir buscar os meninos à noite. Portanto, eu acho que isto... Eu entendo esta proteção dos pais, não é? Mas também estamos aqui a gerar um bocadinho... certos facilitismos, eu não é? acho que sim também, e eu às vezes sou um bocado culpada disso, em que farto-me de ralhar com o meu filho, mas depois acaba por ir arrumar o quarto, né? Sim, e está errado, mas... e está errado, está mesmo errado, né? E às vezes é porque sentimos quase pena porque eles, para além da escola, estão ocupados com outras atividades e fazem isto e aquilo, mas no fundo nós também estamos. Né? Eu estava-te a perguntar como é que era o teu dia, mencionaste não sei quantas coisas, sim, né? Sim. E no fundo, que tipo de filhos, pródigos ou não, é que nós estamos a criar para o mundo de amanhã. Mas essa é que é a educação. Só que hoje em dia eu acho que os pais partem do princípio. Eu sei que os miúdos, há miúdos que têm as aulas, depois têm as AECs, depois tem mais... como é que se chama? Para depois dar o apoio escolar, depois há as atividades. Aquelas explicações. Estes miúdos, estes meninos e meninas, um dia quando entrarem no mundo do trabalho já estão esgotados antes de entrarem no mundo do trabalho. Só que a educação não é para o agora, não é o obrigado, ou com licença. Isso é uma questão de bom senso, nem é uma questão de educação. Agora, o educar é para um futuro. Porque se eu facilito muito a vida agora aos filhos, não é? Ou quem tem os filhos para facilitar a vida, eles vão ser gente que vai facilitar muito mais. Portanto, toda a gente diz, eu não quero fazer com o meu filho aquilo que os meus pais me fizeram. Portanto, mas aquilo que nos faz hoje ser assim foi o facto de alguém ter sido assim connosco. Portanto, e nós somos um reflexo, um reflexo disso. Exato. Porque eu às vezes pergunto, mas será que é assim tão mau? O que é que nos leva a dizer, eu não quero que me façam a mim o que os meus pais me fizeram, né? E ouvimos isso muitas vezes. Claro. E eu por vezes paro para pensar, mas o que é que foi assim de tão mau? Estamos a falar de abuso emocional ou estamos a falar simplesmente de uma educação que foi se calhar um bocadinho mais rigorosa do que é hoje em dia? Eu até não considero, eu entendo que cada caso é um caso, mas eu não entendo que houvesse severidade nessa parte. Agora, há uma coisa que eu gosto de ver mais hoje, se calhar, do que antigamente, não é? Nem toda a gente pode concordar com o que eu vou dizer, mas hoje em dia eu acho que há mais toque, mais não diria afeto, mas que há mais contacto. Sim, sim. Não é? O deito no colo do pai, há o carinho, há o pai amo-te, mãe amo-te. Torna-se algo há mais cumplicidade direta, não é? No fundo. Antigamente ela era mais subjetiva, ela existia no fundo, claro, não é? Mas não havia tanto o toque, o contacto, o carinho, deitar no sofá. Medo, não é? Era assim um bocadinho, mas eu vejo por experiência que os pais lá na catequese, não é? Portanto, os pais têm a minha idade, ali os 40 e poucos, e depois dizem, mas se o padre, isto aqui, a educar a canalha hoje em dia não é exatamente como antigamente. E aí como é que os vossos pais vos educaram? Era assim, então eduquem de igual forma. Igual, exatamente. Não, eduquem de igual forma, porque se eles sentem que a educação deles é boa, porque têm valores e reconhecem e sabem estar no mundo, pois eles que passem os mesmos valores. Portanto, por isso era aquilo que falávamos ainda num podcast, na questão da família, eu acho que é isto, a família, há tradições que nunca devem terminar, porque são a base. Quando nós um dia retirarmos os pilares, podem chamar o que quiserem, mas deixa de ser família. Portanto, esta família que muita gente diz que é convencional, eu ali uma história que até foi escrita aqui por um brasileiro, que ele, quase uma crítica do Carnaval, ou um grupo de brasileiros no Sambódromo, criaram uma sátira. Sim, não sei se viram aquela questão, por exemplo, que é uma lata de conserva. Portanto, eles associaram isto à questão da família. Portanto, uma lata de conserva, uma pessoa abre, não é? Mas ela, enquanto está conservada, ela mantém-se
própria para o consumo. Exato. Mas a partir do momento que nós abrimos uma lata de conserva, portanto... É uma caixa de tudo. Pandora. Portanto, é uma caixa de Pandora, no fundo, não é? E o maior atentado que nós vemos que o poder civil, a sociedade em si, não é, tenta pegar, sobretudo, na instituição família, porque quando eles conseguirem dominar a parte familiar, portanto, então tem tudo nas mãos. Sem dúvida, eu também digo isso. É a instituição que, uma vez destruída... Eu ouvi um colega meu uma vez dizer-me, no dia em que conseguires destruir a família, é o dia em que o diabo ganhou. Claro, exatamente. E eu achei isso muito interessante. Claro, eu acredito nisso. Portanto, enquanto a família for o pilar, eu acho que há valores que nós devemos mantê-los. E antigamente uma pessoa dizia uma bufetada, nós sentíamos essas coisas. Eu não sou a favor muito da bufetada, até porque nem a cara de um adulto está preparada para levar assim uns açoites desses. Exatamente. Muito menos o rosto de uma criança, não é? Mas eu ainda hoje seria a favor de uma palmada no rabo. Portanto, eu não acredito numa educação onde não haja medo. Exato. Num respeito, portanto, não é só dizer faz-se assim, faz-se assado, faz-se aquilo outro. Não, temos que sentir alguma negatividade, alguma repercussão das nossas atitudes e temos que sentir um bocado de medo, não é? Exatamente, e os pais, eu falo muito porque eu convivo com pais assim no meu dia-a-dia na escola, os pais têm que compreender que ser pai e impor essas regras não é sinónimo de ser inimigo. Há esta ideia de que tem que ser os melhores amigos dos filhos e fazer... Sim. E, né, vou com eles às compras e não sei o quê, e esquecem-se daquela parte. A minha avó dizia-me sempre, a casa dos pais é a escola dos filhos, não é? Claro. E esquecem-se desse lado. Eu sou a tua mãe, não sou a tua melhor amiga. A tua melhor amiga anda contigo na escola, é o que eu costumo dizer. E os pais insistem em querer ser os melhores amigos. Os pais são muito mais do que os melhores amigos. Exato. Mas tem que ser alguém que protege, alguém que conserva aquilo que é a integridade dos filhos. E eles têm que compreender isso também, não é? Por muito que vocês pais se esforcem para ser os melhores amigos dos filhos, os pais vão ser sempre superior a tudo isso. Claro. Os pais são tudo na vida do filho. Mas os nossos melhores amigos estão sempre fora de casa, é a nossa segunda família. Se nós não criarmos esta nossa segunda família, um dia que não tenhamos os nossos pais, quem é que nós somos? Ninguém. Eu acho que é um bocadinho por aí. E os pais também têm que deixar os filhos também um dia... Respirar, dar-lhes a liberdade deles e terem os segredos deles e as coisas deles. E os filhos saberem que podem sempre contar com eles, mas que não é uma relação como a que se tem com o melhor amigo. Eu digo sempre, nós temos pais, os filhos têm pais, Exato. mas os pais não têm filhos. Exato. Não é? Porque os pais, às vezes, se querem ligar para alguma coisa para os filhos nunca estão disponíveis. Mas nós, a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite, a porta está sempre aberta, para o bem e para o menos bom. Havia um amigo meu que dizia, nunca contes com os teus filhos porque eles vão precisar para eles e não vão estar disponíveis para ti. Claro, isso é a estrutura da sociedade, no fundo, não é? Portanto, eu acho que se constrói assim. É a vida. Eu acho que, no fundo, também é bonito. E pronto, vamos voltar a esta questão de família e de amor. É um tema bonito, não é? É muito bonito. Mas também é delicado, assim, em certo sentido. Portanto, eu acho que, e se calhar podemos deixar também este nosso pensar, não é? Lá para casa, eu acho que é importante que as pessoas não sentissem receio de ser, eu não gosto da palavra ser severo, não é? Mas que fossem talvez mais exigentes. Ser exigente é uma coisa, ser intransigente é outra. Agora, eu também noto que os pais hoje em dia, portanto, como é que é de explicar? Os pais não explicam muitas vezes os nãos e os sims. Eu acho que é importante nós, portanto, se eu vou para algum lado, não é? Só vai ter um café, se padre, beba, olha, não quero. Se eu digo só que não quero, a pessoa continua a insistir, beba, é só hoje, é só e tal, é festa, isto e aquilo. Mas se eu disser, não quero beber porque estou a tomar medicação. Aí já respeita. As pessoas, pronto, está bem, então deixa. E a relação, no fundo, também se constrói assim. Porque se os pais disserem, filho, não podes por isto e por aquilo. Olha, não podes, porque a tua mãe não temos dinheiro. Hoje em dia estas coisas não acontecem porquê? Porque nós não passamos tempo com os nossos pais à mesa. E às vezes não é preciso muito diálogo. Mas era à mesa, e eu recordo-me disto, não é que eu tivesse passado muito tempo à mesa, porque pronto, entrei para um seminário com os meus pais, mas eu ouvia o meu pai e a minha mãe dizerem, olha, mulher, temos que comprar isto, depois não temos dinheiro. E eu comecei a agora discutida ali, exato. Sim, eu pensava assim, poxa, agora que eu ia pedir qualquer coisa, o meu pai parece que já me está a dar uma deixa, não peças nada que não há. Mas eu percebia-me da realidade da vida dos meus pais, daquilo que acontecia. Eu e o meu irmão, como é lógico, não é? E nós conseguíamos ter a percepção de qual era o momento exato para pedir ou não, ou quando havia ali alguma facilidade mais talvez de vencimento dos meus pais. Exato. E nós conseguíamos ter a percepção, ou por umas sapatilhas novas, ou umas calças, fosse o que fosse, não é? Havia, por isso é que nós antigamente tínhamos aqueles momentos que já havia a poupança para a festinha, para a comunhão, para a festa da terra. E era isso que era importante. Eu gostei, ainda aqui há tempos eu escrevi um texto sobre isso, que era
na minha aldeia, em Padroso, o dia de Páscoa era a segunda, a cruz andava à segunda-feira, né? E era o dia em que a gente estreava roupa. Ainda tinha cheiro das primeiras sapatilhas de Páscoa. A gente ia à feira ou onde fosse comprar, mas guardava, queria estrear no dia de Páscoa, era especial. Hoje em dia eu vou ao centro comercial, compro, estou logo a vestir e calçar. E perde-se às vezes esse valor das coisas, não é? Tudo descartável hoje em dia, as coisas tornaram-se demasiado fáceis, não é? Um bocadinho. E eu acho que também é por aí. Ainda me lembro de uma saia que eu estreiei, que tinha, sei lá, pai, 10 anos, mas que achei aquilo, e estava a chover naquele dia ainda por cima. Mas enfim, vamos depois falar, temos também a família, a Sagrada Família de Nazaré, e aí temos muito mais para falar sobre ela, mas acho que por hoje vamos ficar por aqui. Vamos pedir uma oração para as famílias, para o amor incondicional da família. Portanto, há aquele cântico, não é, que é muito bonito também, que a família comece e termine. Abençoa, Senhor, né, abençoa, Senhor. Portanto, eu acho que no fundo... Padre Zezinho, acho que é o autor. Eu acho que é o Padre Zezinho, não sou assim, eu não estou muito certo. Também não, mas acho que é. Pronto, aliás, todas essas que se tornaram famosas, acho que são dele. A Marco-me Jesus Amou. Marco-me Jesus Amou, sim. Eu não sei se era Padre Zezinho ou Padre Luís Borga também. É para aí um. É um deles. Portanto, cantem mais para aí. A gente dá autoria aos dois, pronto, não se zangue. A autoria dos dois, desde que nós saibamos o que importa. Mas podemos sim, então, Ana, fazer uma oraçãozinha. Portanto, vamos manter a nossa postura, invocar então a Trindade, portanto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos então hoje, ainda que em espírito podcast, mas que Deus está em todos os lados, portanto, Deus não está circunscrito entre quatro paredes de uma igreja, de um templo, ou de outro espaço interior qualquer, mas queremos sobretudo invocá-lo para a nossa presença. Ele sempre que o disse, onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, portanto, e a nossa intenção for verdadeira e de coração, eu estarei convosco. Queremos então hoje rezar sobretudo pela unidade da família, para que Deus possa abençoar a casa de todos e, acima de tudo, possa colocar no coração de cada um a responsabilidade e a corresponsabilidade que é devida e que deve ser própria, para que realmente a casa possa ser um lar, que era aquilo que falávamos há pouco tempo, e também que cada família possa realmente ser aquela família, a imagem da família sagrada de Nazaré, Jesus, Maria e José. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Portanto, as pessoas, como veem, a oração acho que é algo que é simples. Eu digo que é uma relação que nos foi dada pelo próprio Jesus, portanto, para criarmos esta ligação, não é? E todas as pessoas podem fazer uma oração. Eu muitas vezes rezo o mistério no carro, quando vou daqui para acolá, e se calhar durante o dia, tantas viagenzinhas de carro, acabei por rezar um terço. Exato. Não é? Tenho sempre o costume, nunca saio da cama sem fazer a minha oração da manhã, não tem que ser longa. Há pessoas que dizem, ei padre, eu não consigo rezar muito tempo seguido. Nem eu. Nem eu que me distraio. Porque a questão da oração intensa, não é? Também é uma questão de vocação. É isso. Por isso é que nós vemos que há ordens religiosas que se dedicam à oração intensa, 24 horas sobre 24, por turnos, porque também há vocação para isto. Agora, eu acho que a melhor oração que nós temos é a nossa vida prática. Sem dúvida. Mas isto é quase como uma relação. Não é? É preciso mostrar, mas há momentos que nas relações não é preciso mostrar, mas também é preciso dizer. As coisas têm que andar de mãos dadas, não é? No tal sentido. Eu todas as manhãs, a minha oração começa sempre por obrigada, meu Deus. Sim, a palavra da gratidão. E depois a partir daí, depende do meu porque dia. Nós estamos habituados apenas a pedir, não é? Eu às vezes, e pronto, eu à parte agora, às vezes vou a Fátima e vejo noutros sítios. Não vou dizer que é os portugueses, mas nós cristãos temos uma tendência de sacar a lista do bolsinho, ajoelhamos em frente a um sacrário, olha Deus, isto. Então, ajoelhamos para nos andar, olha, agora vai tu às compras e traz-me tudo o que eu te deixei aqui. Não, gente, eu acho... Parece o Muro das Lamentações. Deus não dá nada, eu digo sempre que Deus não dá nada, portanto, Deus não alimenta a preguiça nem a ociosidade a ninguém, mas Deus dá-nos a força, através da oração, para que nós consigamos conquistar aquilo que lhe pedimos no ordinário da nossa vida, do nosso dia-a-dia. Quando nós esgotamos, então, a nossa capacidade intelectual, física e emocional, estas 3 forças que nos assistem e que nos definem como homens e mulheres, Deus entra como o extraordinário. Não é? Por isso é que Jesus diz, sobretudo no texto do batismo, portanto, quem não for como crianças não entra no reino dos céus. Certo. Não é depois da morte, é já. Porque Jesus dizia que o reino dos céus é já, ainda que não na sua plenitude. Mas como? Para além dessas 3 forças que me assistem, eu tenho que ser criança. Tenho que perder um bocadinho a minha soberba e de vez em quando tenho que cair e esperar que Deus me venha socorrer, porque eu tenho que acreditar nele, não é? na sua ação. Muito bem, vamos pedir às pessoas que nos sigam. Claro. E pôr a joinha, eu gosto dessa. A joinha que não pode esquecer, que é importante, não é? A joinha.
Portanto, nós queremos continuar com este podcast e eu acho que está a ter panos, peço desculpa, está a ter perninhas para andar. Tem pano para mangas, tem? E também pano para mangas. Se calhar era isso que eu ia dizer e passou-me. Muito bem, Ana. Até assim, somos uma equipa que nos entendemos muito bem. Portanto, eu acho que era importante que as pessoas também nos ajudassem a que nós conseguíssemos produzir mais no sentido, não de quantidade, mas de qualidade, para trazer coisas novas e novidades. Por isso, olha, já sabe, vá gostando, vá seguindo, porque isso é a forma como nos pode ajudar. E se tem alguma dúvida, algum comentário, pergunta, seja o que for, claro. É só deixar aqui que nós teremos todo o prazer em trazer, em falar e quem sabe um dia fazemos um ao vivo, aí vai ser interessante. Isso aqui era espetacular. Quem sabe um dia criamos aqui uma espécie de um jogo e a pessoa selecionada poderá estar connosco em direto. Portanto, seria interessante. Tenho que me preparar para essa. Até à próxima. Até à próxima.